Investir em dólar é uma boa opção? Comprar moeda, deixar essa moeda guardada na sua casa ou fazer investimentos em moeda estrangeira, como o dólar, é uma opção interessante para que você possa aumentar os seus resultados financeiros? Nesse vídeo, eu estou te convidando para que possa, junto comigo, descobrir se a curto, médio e longo prazo, se o dólar deve fazer parte ou não da sua carteira de investimentos. Fica comigo até o final, para que juntos a gente possa descobrir tudo isso e muito mais. Meu nome é Rodrigo Schumacher, eu sou educador financeiro. Trabalhei durante 17 anos no mercado financeiro. Nos últimos 5 anos, eu dedico integralmente o meu tempo profissional para compartilhar conteúdo de qualidade com você, para que você possa conquistar muito mais com o seu dinheiro. Então, não deixe aqui de se inscrever. Recomendo também que você ative o sininho, que você curta esse vídeo para que ele chegue em outras pessoas. E se fizer sentido lá no final, dê o seu comentário e compartilhe também, tá? Então vamos lá, quero descobrir junto com você, quero trazer uma reflexão legal e para que a gente possa mensurar com mais facilidade, eu vou trazer essa análise para o início do Plano Real. E aí, você sabe quanto que valia $1 em julho de 1994, que foi quando começou o Plano Real? Naquele momento, $1 valia R$1. E você sabia que até próximo de 1999, esse valor ele não passou de R$1? A cada R$1 você comprava $1 ou até mais do que $1? E aí, será que isso era bom ou isso era ruim? Então, vou trazer esse conceito para você e nós vamos analisar a curto e médio prazo as vantagens e desvantagens de você ter, por exemplo, comprado o dólar lá atrás ou comprado o dólar em algum momento, e aí como que vão estar os seus resultados se comparado à inflação, se comparado à rentabilidade de outros investimentos também. Então, para a gente fazer essa reflexão, eu vou trazer aqui algumas informações. A primeira delas é quando o real começou a ser a nossa moeda oficial. Então, o real ele valia mais do que o dólar. Então, $1 ele chegou a ser comprado no Brasil por 82 centavos. E ele chegou numa cotação muito pequena. Isso pós-início do Plano Real. E olha o que aconteceu. Sofreu várias reduções. E aí, de 94 a 99, como eu falei com você, houve uma intervenção do governo também para que essa manutenção acontecesse. E aí, depois, o câmbio ficou mais flutuante. Mas, quando o real foi criado, dia 1º de julho de 94, R$1 valia exatamente $1. Isso ajudou a combater, naquela época, a hiperinflação. A inflação era muito maior do que nós estamos vivenciando nos últimos anos também, e ela era super astronômica. Na verdade, a gente não vai entrar muito no detalhe sobre isso, mas o real veio principalmente para conter e para também reduzir a desigualdade social. Então, teve um papel fundamental, foi o maior mecanismo para reduzir a desigualdade social. Então, moeda forte no país é muito importante. E aí, depois do lançamento, ela teve aí pequenas oscilações, e aí, com esse lançamento do real, pequenas oscilações do dólar, até 1999, aí foi uma festa para os brasileiros irem para o exterior. Então, isso acontecia com muita frequência, as pessoas estavam começando a fazer mais viagens, porque o real passou a ter mais valor também do que o próprio dólar naquele momento. Não queria dizer que a moeda do real era mais forte do que o dólar, tá, gente? Mas é só para analisar para você alguns pontos importantes também. E aí teve as mudanças políticas, teve as alterações também, teve as mudanças de planos econômicos também. E olha para você ver, o real ele fez no ano passado 27 anos. E muitas coisas boas aconteceram com o Plano Real. E aí, desde o início, né, quando valia lá seu R$1, $1, a moeda corrigida pela inflação, nós vamos trazer para essa reflexão também, ela teve uma inflação superior a 500%. Então, o real se desvalorizou 500% aproximadamente nesses 27 anos, pode-se dizer, do Plano Real. Isso é bom, isso é ruim? Uma moeda desvaloriza ou não? O dólar também se desvaloriza. O que comprava com $100, por exemplo, em 1994 nos Estados Unidos, hoje você não compra nem metade. Mas o real, você compra muito menos do que 20% do poder de compra, por exemplo, em relação a 1994. Então, a desvalorização da moeda é algo do capitalismo, é algo fabricado pelo próprio capitalismo. Então, essa desvalorização ela vai acontecer sim. Mas olha que informação importante. Segundo a calculadora do Banco Central, nós vamos utilizar exatamente ela, porque você usava com R$1 em 1994, hoje você precisaria de R$ 6,70. Então, aí tem uma informação importante para a gente, hein? No momento que eu estou gravando esse conteúdo,
$1 equivale a mais ou menos R$ 5. Então, quer dizer que se eu tivesse hoje $1 na minha carteira, eu não conseguiria comprar o que eu comprava em 1994. Então, olha para você ver, até o próprio dólar se desvalorizou, trazendo para o nosso cenário também. Essa informação vai ser muito relevante para a gente ter alguma referência sobre essas análises, em se é bom ou não comprar a moeda estrangeira nos tempos atuais para curto, médio e longo prazo. Outra informação super importante, quando eu analiso a oscilação do real, e vou trazer aqui a oscilação de 2006 em diante, em 5 de maio de 2006, R$1 valia $2,06. E aí, em 2011, 1,68. E no momento atual, está valendo R$ 4,70. Trazendo a data do dia 8 de abril de 2022. E aí a gente começa a fazer algumas análises, começa a interpretar, poxa, se eu tivesse comprado, por exemplo, em 2011, $1 por R$1,67 e tivesse guardado na minha casa, no cofre, ou até mesmo deixado no meu banco, será que seria interessante? Estou trazendo essa reflexão de 27 anos desde o início, de 10 anos desde 2011. Vamos trazer essa análise agora na calculadora do cidadão para a gente ter algumas reflexões sobre isso. Eu vou trabalhar aqui a ideia de correção de valores. Primeiro, tá? Dentro dessa calculadora, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar, nós vamos fazer algumas correções. E olha para você ver. Se eu fosse corrigir, se eu tivesse colocado em 1994, vou colocar aqui, 1º de julho de 1994, e vou considerar aqui o dia 1º de abril de 2022. Vamos trazer aqui R$1. Se eu tivesse colocado esse recurso num Tesouro Selic, se eu tivesse emprestado esse dinheiro para o governo, e hoje eu fosse pegar esse dinheiro novamente, quanto que eu teria? Então, vamos lá. Se tivesse colocado, então, no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que a gente tem no nosso país, mais seguro do que a poupança, hoje eu teria R$ 63,82. Bela reflexão, hein? Tá aí uma informação extremamente valiosa. Olha para você ver. Se você tivesse colocado R$1 no Tesouro Selic, você teria hoje R$ 63,82. Daria para você comprar hoje mais de $12. E aí? Acho que você já está entendendo um pouco de onde que eu quero chegar, hein? Se o investimento em dólar a longo prazo, a curto e médio prazo, é uma oportunidade ou não. Gente, quem se vangloria de ter dólares guardados na carteira, no banco, em casa, há décadas, está rasgando mais muito dinheiro por desconhecimento. Mas vamos supor que a pessoa fala, não, Rodrigo, Tesouro Selic, eu não sei como é que faz esse investimento, eu quero que você compare em relação à poupança. Então tá, vamos comparar em relação à poupança. Então, considerando em relação à poupança, considerando a poupança velha ainda, até para melhorar um pouquinho mais o cenário, dia 1º de julho, 1994. Trazendo para 1º/4 de 2022. Se você colocasse na poupança, a antiga poupança, corrigisse o valor, você teria hoje R$ 15,27. E você acredita que deve ter pessoas na sua família, talvez, que tenha dólares comprados? Na década de 90, está guardando, achando que é investimento. Olha o tanto de dinheiro que ela rasgou. Porque se eu tivesse colocado na poupança, ela teria R$ 15,27. Incrível isso, hein? Então, a longo prazo, gente, comprar dólar, a não ser que nós chegarmos a uma situação como a própria Venezuela, desvalorização absurda da moeda, algo que tenha muitas intervenções, muitos problemas, está longe de ser um bom investimento a longo prazo. Acho que já está claro, né? Não precisa entrar nem em muitos detalhes sobre isso. Mas vamos analisar um prazo mais curto, então, do jeito que eu comentei com você, até para a gente ter uma reflexão um pouquinho mais próxima sobre isso. E quando a gente faz a relação dos últimos 10 anos, 12 anos, vamos trazer aqui, olha, o momento que o dólar chegou a valer R$ 1,68 no dia 3 de dezembro de 2010. Então, trazendo 1,68, tá, para essa análise. Então, refazer a pesquisa. Vamos trazer aqui Selic. Vamos trazer na data de novo, foi dia 3 de dezembro de 2010. Então, 3 de dezembro de 2010, 3 de dezembro de 2010, e vamos trazer até dia 1º/4 de 2022. Então, um prazo mais curto, vamos trazer R$ 1,68 e vamos atualizar isso pela quê?
pela Selic. Tesouro Selic é um investimento muito simples de você fazer, através do seu banco, você tem essa opção, corrigindo o valor. Hoje você teria R$ 4,33. Você fala, poxa, se eu tivesse colocado, então, no Tesouro Selic, R$ 1,68, hoje eu teria, 11 anos depois, R$ 4,33. Considerando que o dólar hoje ele vale R$ 4,80, está ali muito próximo, mas quando você fala de um prazo menor, a gente já começa a ter uma análise um pouquinho diferente, tá? Mas, vamos lá, hein? Historicamente, você conseguiu rentabilidades superiores a 1% ao mês, mas vou considerar só de 1% ao mês a mês, para a gente fazer uma simulação de rentabilidade em relação ao novo cenário. Então, vamos trazer a calculadora do cidadão de novo. Eu vou fazer o seguinte, valor futuro de um capital. Então, eu vou trazer aqui, nos últimos 10 anos, considerar nos últimos 12 anos, aí 124 meses. Vou colocar 120, 10, mais 132, 144 meses, os últimos 12 meses. 12 anos, perdão. Trazendo uma taxa de 1%, historicamente, sem nenhuma dúvida, você conseguiu muito mais do que isso, trazendo a mesma informação, valor futuro 1,68, se você tivesse, naquele momento, pego R$ 1,68, tivesse feito investimento, quanto você teria hoje a 1% ao mês, hein? Você teria hoje R$ 7,04. Então, no primeiro momento, a gente fala, poxa, se eu tivesse colocado no Tesouro Selic, hoje eu teria menos. Mas se eu tivesse colocado em algo que rendesse 1% ao mês, você teria 7,04. Te digo, com conhecimento, você teria muito mais do que isso, investindo em algo sem risco, indexado pela inflação, mais uma taxa fixa, e teria também investido em algo no seu CDB, do seu até banco tradicional, teria algo muito próximo disso, se buscasse um pouquinho de conhecimento e buscasse um pré-fixado, algo com um pouquinho mais. E muito superior, você passaria dos R$ 8, R$ 9 facilmente, sem correr risco nenhum com esse dinheiro. Aí a gente começa a entender, poxa, no longo prazo, super desvantagem. No médio prazo, começa a ter que ter um pouco mais de conhecimento. Sem conhecimento, no longo prazo, você ganharia até mesmo se colocasse dinheiro na poupança. A curto prazo, a gente vai ter que analisar agora, mas a médio prazo você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para saber se ganha ou não. Aí, no curto espaço de tempo, vamos trazer aqui a mesma ideia. Então, vamos trabalhar aqui, vamos supor, em 2019, vamos considerar aqui 2019, o dólar chegou aqui a 3,87, dia 8 de março. Então, vou trazer aqui, fazer uma nova calculadora, R$ 3,87, 9 de março de 2019, trazendo para a data do dia 1º de 4 de 2022, quanto teria hoje se eu tivesse colocado no Tesouro Selic? R$ 4,46. Esse é o valor que eu teria hoje no Tesouro Selic. Ok? E vamos trazer hoje, se eu tivesse indexado isso pela inflação. Então, 3,87. Vou trazer aqui pelo IPCA, voltando aqui para ver quanto que foi a data que nós colocamos aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui, 22 de fevereiro de 2019. 3,68. Vamos colocar aqui nisso. Tivesse atualizado por um investimento, atualizado pela inflação, quanto você teria hoje? R$ 4,54. Então, você começa a buscar algumas análises. Longo não é vantagem, no médio, com conhecimento também não, no curto. Vai depender muito da oscilação. Vai depender muito da variação. Então, quando se compra dólar, pensando, comprando agora para vender daqui a alguns anos, pode ser interessante? Sim, pode ser interessante. Mas, pensando a médio e longo prazo, é uma mega furada. Você consegue muito mais buscando um pouco de conhecimento para multiplicar o seu dinheiro e olha a grande diferença. E se você trouxer e colocar, por exemplo, tá, esse 1,68 e trazer ele para 3,68, considerando aqui 36 meses, 3 anos, considerando uma taxa média de 1% ao mês, 3,68, e fizesse o cálculo, você teria hoje, a 1% ao mês, R$ 5,27. Então, basta você buscar conhecimento para que você entenda que a médio e longo prazo, comprar moeda estrangeira, com o cenário que a gente vivencia no nosso país, tende a ser uma mega furada. Não faça esse tipo de investimento a médio e longo prazo, talvez no curto espaço de tempo, mas digo para você com toda sinceridade, tem, assim, empresas de fora do Brasil, você tem várias BDRs à sua disposição, pode ter
ações aí da Disney, Facebook, Apple, a Google. Tem várias oportunidades de ter empresas de fora da Tesla, mas eu digo para você com toda certeza, proteja seu patrimônio, mas cuidado com esses investimentos em moeda estrangeira por um longo espaço de tempo. Porque na variação cambial, você tende a não ter bons resultados. E digo para você com toda sinceridade, buscar conhecimento financeiro é muito importante na sua vida. E saber tomar essas decisões mais importantes ainda. Enquanto no Brasil tem muito brasileiro comprando dólar, porque o dólar caiu bastante nesses últimos meses, tem muito americano vindo para o Brasil investir aqui, porque as nossas taxas de juros estão entre as maiores do mundo. E voltou aí para casa, infelizmente, dos 2 dígitos. Então, não seja passado para trás, se desenvolva, consiga interpretar essas informações. Gostou desse conteúdo? Dá o seu comentário. Fez sentido para você? O que você acha de compartilhar? O que você acha também de ativar o sininho, de curtir, de se inscrever? Nos encontramos nos próximos vídeos.